1º de outubro de 1946, Nuremberg, Alemanha. Na sala do tribunal onde a Justiça Internacional estava escrevendo um dos capítulos mais sombrios e decisivos da história, a sentença caiu com um silêncio tão denso que parecia deter a respiração do mundo. Entre os homens que ouviram que seriam enforcados até morrer, estava Hans Frank, conhecido como o açougueiro da Polônia. Sua vida havia sido uma ascensão envenenada em direção ao poder, e seu final, a demonstração brutal do que significa servir à máquina de extermínio nazista. Hans Frank havia nascido em 23 de maio de 1900, criado em Karlsruhe, no seio de uma família alemã de classe média. Sua infância não antecipava o monstro em que se tornaria. Como tantos jovens de sua geração, sua vida deu uma guinada quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Apenas um adolescente, alistou-se no exército bávaro. Embora não tenha se destacado por feitos militares, essa breve experiência de uniforme o marcou com a nostalgia da disciplina castrense e o ressentimento que os derrotados carregaram após a rendição alemã em 1918. Depois da guerra, a Alemanha desmoronava sob a República de Weimar e Hans Frank buscou refúgio no direito. Estudou leis em Munique, Viena e Kiel, descobrindo um talento notável para o discurso, a retórica e a manipulação legal. Foi nesses corredores universitários que se vinculou a um movimento que logo se tornaria letal para o mundo, o Partido Nacional Socialista. Em 1923, após o fracassado Putsch de Munique, Frank já servia como assessor legal para o jovem Adolf Hitler e outros nazistas detidos. Admirava o futuro ditador com uma devoção que beirava o religioso. Aquela relação marcaria o rumo de sua existência. Ele não seria um soldado na frente de batalha, nem um comandante de tropas, mas o jurista do Reich, o homem que daria ao crime o verniz da legalidade. Durante os anos 20, enquanto o partido nazista crescia nas sombras, Hans Frank se tornou uma figura central. Como advogado, defendia nazistas acusados de violência política. Com a ascensão de Hitler ao poder em 1933, foi recompensado. Concederam-lhe cargos no Reichstag e finalmente o nomearam ministro da Justiça na Baviera. Mas seu papel mais sinistro chegaria depois. Em 1939, após a invasão da Polônia, Hitler precisava de um administrador implacável para submeter a população conquistada. Assim nasceu o Governo Geral, um território que englobava grande parte do centro e sul da Polônia. E à frente dessa máquina de opressão, Hitler colocou Hans Frank. Foi nesse momento que seu nome ficou selado na história do horror. O açougueiro da Polônia governava a partir de Cracóvia em um palácio roubado, rodeado de luxo, música e banquetes. Enquanto isso, nas ruas e campos, milhões de poloneses sofriam sob um regime de saque, deportações e execuções. Sob suas ordens, as cidades foram esvaziadas de judeus para serem confinados em guetos superlotados que logo se tornaram armadilhas mortais de fome e doença. Varsóvia, Cracóvia, Lublin, nomes que hoje evocam resistência e tragédia. Os relatórios oficiais não deixavam margem para dúvidas. Hans Frank sabia exatamente o que ocorria. Supervisionava pessoalmente a confiscação de propriedades, assinava decretos que autorizavam execuções coletivas e, o mais atroz, endossou a deportação sistemática de judeus para os campos de extermínio. Sob sua administração, Auschwitz, Treblinka, Belzec e Sobibor se tornaram máquinas de morte que apagaram milhões de seres humanos. Os discursos de Frank eram apavorantes. Em dezembro de 1941, durante uma reunião em Cracóvia, declarou com cínica frieza: os judeus devem desaparecer. Devemos exterminá-los onde quer que os encontremos. Aquela frase, pronunciada sem titubeio, deixou clara sua cumplicidade absoluta com a solução final. Ele não era um burocrata inconsciente. Era um homem que aceitava e celebrava o aniquilamento de todo um povo. No entanto, a guerra não foi eterna. Quando o Exército Vermelho avançou sobre a Polônia, em 1944, o reino sangrento de Hans Frank começou a desmoronar. Fugiu para a Alemanha, mas não conseguiu escapar da justiça. Em maio de 1945, foi capturado pelas forças estadunidenses na Baviera. Entre seus pertences levava diários pessoais, documentos minuciosos nos quais havia registrado anos de discursos, reuniões e decretos. Aqueles diários se tornaram provas irrefutáveis contra ele. Durante os julgamentos de Nuremberg, Hans Frank enfrentou acusações por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os promotores apresentaram testemunhos
testemunho atrás de testemunho, documentos oficiais, fotografias e registros de seus discursos. Não havia escapatória. Diante dos juízes, tentou uma tática inesperada. Declarou-se moralmente culpado. Reconheceu que o extermínio judeu havia sido um crime sem precedentes e admitiu sua responsabilidade pessoal. Chegou até a pronunciar frases de arrependimento, invocando Cristo e suplicando perdão. Muitos pensaram que aquelas palavras eram um teatro desesperado. Outros acreditaram ver nele uma verdadeira ruptura psicológica. O certo é que, à margem de seu arrependimento tardio, o tribunal o considerou culpado em todas as acusações. Seu destino ficou selado: morrer na forca. O carrasco designado foi o sargento-mor John C. Woods, do exército estadunidense, o mesmo que havia executado Wilhelm Keitel e outros hierarcas nazistas. Woods não era um homem de precisão cirúrgica. Sua reputação era a de um carrasco desajeitado que deixava os condenados agonizando durante longos minutos. E no caso de Hans Frank, a brutalidade seria memorável. Na madrugada de 16 de outubro de 1946, no ginásio da prisão de Nuremberg, montou-se a improvisada sala de execuções. Aquele espaço esportivo havia se transformado em um cenário macabro, com duas forcas gêmeas levantadas sobre uma plataforma de madeira. À 1h da manhã, começou a sequência de mortes. Um a um, os condenados foram levados para a corda. Quando chegou a vez de Hans Frank, as testemunhas viram um homem emaciado, mais magro que nos dias de seu poder, com o rosto sulcado por olheiras e uma expressão de estranha serenidade. Em suas mãos apertava um crucifixo. Subiu os degraus com passo firme, como se aceitasse seu destino. Seu último gesto foi olhar para o capelão católico que o acompanhava. Murmurou uma oração e, com voz trêmula, pronunciou algumas palavras dirigidas a Cristo, pedindo que se apiedasse dele. Foi um instante breve, carregado de tensão. O carrasco colocou a corda em seu pescoço e, sem esperar muito, abriu a trapdoor. O corpo de Hans Frank caiu com violência, mas a corda não lhe quebrou o pescoço como teria ocorrido em uma execução tecnicamente limpa. Em vez disso, começou a convulsionar. Suas pernas se agitaram freneticamente, seu torso se contraiu em espasmos e seu rosto ficou púrpura enquanto lutava para respirar. As testemunhas ouviram um gargarejo espantoso que se prolongou por intermináveis minutos. Seu crucifixo caiu no chão com um som metálico. O homem que havia governado a Polônia com mão de ferro e que havia assinado decretos de extermínio morria como um criminoso comum, pendurado em uma corda curta demais, balançando em um espetáculo grotesco de sofrimento. Durante mais de 20 minutos, seu corpo se sacudiu em convulsões antes de ficar inerte. O carrasco, impassível, observava o espasmo final da vida escapando do açougueiro da Polônia. Não houve compaixão, não houve dignidade. Foi um final brutal, de acordo com a monstruosidade de sua carreira. Quando finalmente foi declarado morto, os guardas retiraram o corpo e o levaram para o necrotério improvisado. Como com os demais condenados, o cadáver de Hans Frank foi cremado no crematório de Munique. Suas cinzas foram jogadas no rio Isar, evitando que qualquer simpatizante pudesse erguer um local de culto ou memória para honrá-lo. Não restou túmulo, não restou monumento. Apenas a lembrança de seu rosto roxo, seu corpo se sacudindo na corda e os milhões de vítimas que havia deixado para trás. A história de Hans Frank não terminou naquela madrugada. Seus diários, conservados como provas em Nuremberg, tornaram-se documentos de estudo para entender a mentalidade de um criminoso de Estado. Neles, os historiadores encontraram um retrato perturbador, um homem educado, culto, amante da música e da arte, que ao mesmo tempo havia endossado a escravidão, a fome e o extermínio em massa. Essa dualidade gelou o sangue de quem o estudou depois. O contraste era insuportável. Nos salões de Cracóvia, Frank havia ouvido Mozart enquanto assinava ordens de deportação. Havia organizado banquetes enquanto aldeias inteiras eram arrasadas. Havia recitado poesia enquanto milhões eram transportados em vagões de gado para a morte. E em Nuremberg, aquele homem refinado terminou balançando como um saco de carne, contorcendo-se diante dos olhos do mundo. Ele tinha 46 anos quando a corda fechou sua garganta. 4 décadas e meia de vida bastaram para escrever uma das páginas mais atrozes do século XX. Foi um final brutal, impossível de esquecer. Um final que não devolvia a vida às vítimas, mas que pelo menos mostrava que mesmo os homens mais poderosos podiam terminar enforcados como criminosos comuns, sem glória nem dignidade. A imagem de Hans Frank lutando por ar na forca
É um lembrete do que significa entregar a alma à barbárie. Ele não morreu como um mártir, nem como um herói. Morreu como um assassino, enforcado por crimes que nem mesmo suas preces finais podiam apagar. E assim, naquela madrugada gelada de outubro, fechou-se o capítulo de um homem que trocou a toga de advogado pelo uniforme do carrasco e que encontrou seu próprio carrasco em um nó de corda mal feito. Hans Frank, o açougueiro da Polônia, teve um final que foi tão brutal quanto os crimes que havia autorizado. E em sua morte, o mundo viu um fragmento de justiça. Uma justiça imperfeita, dolorosa, mas necessária. Mas isto faz parte da nossa história mundial. Se gostaram da informação, convidamos vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sininho para ver mais conteúdo assim. Dê um like para nós e comente qual você quer que seja o nosso próximo vídeo. Até breve.